absoluta, e ele optou por outro caminho e ele tem que pagar por ele, eu não entendo. Deputado Chico Alencar, vamos avaliar aí também a situação do seu colega de parlamento, Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores já protocolou um pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, exatamente por, em tese, estar atuando contra a soberania do Brasil, tentando prejudicar a nossa justiça. O senhor concorda com esse pedido de cassação? Votaria a favor? Em primeiro lugar, como eu sou membro do Conselho de Ética, que vai examinar essa representação, eu tenho o dever de me abster de dar uma opinião direta quanto à representação em si, que eu li, que foi protocolada, mas também não conheço os seus termos. Mas é direito de partido político fazer uma representação quando entender que um parlamentar feriu a ética e o decoro parlamentar. Então, eu espero que ela seja recebida pela mesa diretora da Câmara, numerada e enviada ao Conselho de Ética. A partir daí, vai se sortear relator e tal, e garantindo ampla direito de defesa para o deputado licenciado. E aí eu parto para uma outra questão. Eu vi que o Eduardo disse que não está sob jurisdição brasileira, que é um absurdo, que ele está protegido pelo Estado americano. Tá bom, ele pode até pedir asilo político, renunciar à cidadania brasileira. Ele já se colocou numa espécie de autoexílio, que desagradou, inclusive, parte do seu eleitorado. Dizem que, à época, até o seu pai não gostou da ideia. Ele vai ter tempo e espaço para esclarecer tudo isso. Agora, ele é um deputado federal licenciado para exercício de atividades particulares. Essa é a determinação regimental do pedido de licença que ele fez e que foi acolhido nesses termos: tratar de assuntos pessoais. Não é absolutamente o que ele está fazendo. Ele foi, como deputado que ainda é, agente público, portanto, não é um Eduardo anônimo, não é uma Maria desconhecida, ele é um deputado federal do Brasil, principal articulador no Brasil da extrema-direita internacional, promove conferências, como houve lá no Balneário Camboriú, corre o mundo. Ele não está simplesmente saboreando o delicioso hambúrguer do autoexílio. Ele está fazendo um trabalho político continuado. Ele disse, num debate que teve comigo sexta-feira, na rede CNN, ele disse textualmente o seguinte: eu sou muito melhor hoje do que um deputado no Brasil, assumindo, portanto, a sua condição de atuação política. É bom lembrar que o Eduardo foi eleito em 2018. Eu o conheci porque ele é daqui do Rio. E o seu pai foi vereador comigo lá em Priscas Eras. Ambos estreando na dimensão político-parlamentar. Eu vi o Eduardo pequenininho, jogando bola, menino, um apartamento modesto no Grajaú. Parece que a evolução patrimonial da família Bolsonaro, graças a mandatos parlamentares e usos, pelo menos suspeitos, de verbas a que temos direito, mas eles evoluíram muito. Só que agora o Eduardo, eu confesso que eu tenho dificuldade de entendimento de algumas expressões de Sua Excelência. Quando ele diz que hoje é muito mais importante do que um deputado no Brasil, ele, além da postura arrogante, está reconhecendo que continua com uma atuação política. Isso não é assunto particular, coisíssima nenhuma. E essa que ele falou ontem, está aí textualmente, atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, todo o Supremo, dizendo que Alexandre de Moraes é um tiranete de beira de estrada. O que será que ele tem contra os andarilhos, contra os brasileiros sem teto, sem terra, contra os que caminham pelas estradas desse imenso país
deserdados da mínima sorte, desprovidos de direitos mínimos, né? A expressão, mais uma vez, não é feliz. Mas, eu estava vendo hoje matérias jornalísticas, 1/3 das postagens dele no alto exílio são diretamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele é um militante não só da extrema-direita, mas também contra o STF. Então, como disse Walter muito corretamente, é dever da Procuradoria-Geral da República, que ele ataca agora também violentamente, e do Supremo Tribunal Federal investigar, e é só isso, investigar a atuação desse cidadão brasileiro nos Estados Unidos, que vive ali sob o amparo do homem laranja, né? Se diz muito amigo de Trump, é amigo do Elon Musk, e influencia e instiga o governo norte-americano a praticar atos de retaliação contra o Brasil. Parece que o Eduardo Bolsonaro nunca leu o artigo 1º da Constituição brasileira, que estabelece como item 1 dos fundamentos da República a soberania. Parece que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nunca leu o artigo 4º da Constituição brasileira, que estabelece como princípio da República Brasileira a independência nacional. E ele está lá agindo contra preceitos constitucionais mínimos do país, defendendo, olha que coisa retrógrada, o velho princípio do início do século passado, governo não de Trump, Theodore Roosevelt, que dizia que era preciso os Estados Unidos começarem a ser polícia do mundo. Era chamada política do Big Stick. O Eduardo Bolsonaro pode ser, nesse complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues, que busca os Estados Unidos para estabelecer padrões democráticos no Brasil. Logo, os governos estadunidenses têm tradição de apoiar golpes militares, inclusive aqui, da censura, da tortura, daquelas páginas infelizes da nossa história. Mas ele também está dizendo que, fora da intervenção estadunidense, não há salvação para o Brasil, que vive em estado de exceção. É mentira, tudo bem, ele tem direito de falar isso, de interpretar assim, mas é óbvio que isso é uma inverdade absoluta. Como o pai dele era defensor da ditadura, e ele era criança na época da ditadura, ele se arvora a dizer que precisava de um novo AI-5, que fechar o Supremo, para fechar o Supremo basta um cabo, um soldado e um jipe. Enfim, o cara ele se supera em agressões à Constituição, ao bom senso, à dinâmica democrática do país. E pior ainda, cada dia vem coisa pior. Ele fala: é bom que o governo brasileiro não se meta nas retaliações que Marco Rubio e que o governo Trump vai fazer contra o Brasil, porque pode sobrar para muitos outros. Ele se autoproclamou embaixador da extrema-direita golpista nos Estados Unidos. Então, isso está já dando inquérito e tudo indica, pelas provas e pela culpa que ele se atribui, pela postura, inclusive textual, que ele não poderá mais apagar pela decisão do ministro Moraes. Ele vai ser condenado. Não sei qual é a pena, mas ele atenta contra a soberania nacional e conspira contra o Brasil no exterior. Isso é inaceitável. Quem tem um mínimo de noção nacional de soberania do mundo contemporâneo do século XXI, onde os Estados Unidos não é mais polícia do mundo, não é mais um mundo bipolarizado, é multipolar. O Brasil tem uma relação internacional de boa tradição diplomática, de diálogo com todos os governos e de respeito às soberanias nacionais, e ele vai na contramão disso tudo e faz, claro,
Ele está se achando, está conseguindo uma polarização, dizem aliados próximos dele que ele está se constituindo como grande polo da direita brasileira. Há quem cogite que, tendo seu pai inelegível, ele pode ser um nome, o único que Bolsonaro confiaria, só que ele também corre sério risco de ficar inelegível e mesmo de ser preso, porque ele insiste, ele reitera, e já disse também outra frase estranha. Olha, eu estou me lixando, o Bonet também está fazendo parte desse extremismo da esquerda, desse estado de exceção, eles que me processem, porque eu considero ficar eternamente nos Estados Unidos. Traduza-se, renunciar ao mandato, para ficar abrigado lá, amparado, blindado contra condenações que a justiça brasileira venha a lhe inferir. Agora, o eternamente é também, de novo, no campo da arrogância. Ele ainda não descobriu, jovem que é, que nós somos seres finitos, que não estamos aqui eternamente de jeito nenhum. Queria agradecer demais. Queria agradecer muito a sua participação, porque